Pensa rápido. O mundo que a gente vê agora é real ou só uma grande ilusão? Hoje, nesta nossa análise, vamos desconstruir a própria estrutura daquilo que chamamos de realidade. É uma jornada direta aos mistérios da consciência e da percepção. A ideia aqui é pegar uma neurociência complexa e transformar em pura clareza. Vamos mergulhar nessa? Existe um paradoxo central que guia absolutamente tudo que vamos explorar aqui. A neurociência sugere que o mundo físico que a gente percebe é meio que uma alucinação controlada, construída continuamente em tempo real pelo nosso cérebro. Mas aí vem a grande questão. Se cada mente gera o seu próprio holograma biológico isolado, como é possível que 8 bilhões de pessoas concordem perfeitamente sobre as formas, as distâncias e a densidade da matéria? Como é que bilhões de hologramas individuais conseguem ser tão perfeitamente sincronizados? É de explodir a cabeça, não é? Para tentar entender isso, a gente precisa olhar para os dados concretos. Voltando lá em 1981, a pesquisa clássica do Roger Sperry provou que, ao separar os hemisférios do cérebro, duas entidades conscientes e independentes podem simplesmente emergir no mesmo crânio. É a prova literal de que a nossa chamada personalidade unificada pode ser fisicamente desintegrada. E olha, fica ainda mais bizarro. Em 2008, o Instituto Max Planck revelou que as nossas redes neurais tomam uma decisão até 10 segundos antes de a gente ter qualquer consciência disso. Ou seja, aquela sensação de escolha, na verdade é só uma ilusão neurobiológica gerada depois que a coisa toda já aconteceu. Dando um salto agora para a ciência cognitiva, temos a teoria da interface do pesquisador Donald Hoffman, que traz uma prova matemática radical. Baseada puramente na evolução, ela conclui que a probabilidade de estarmos vendo a realidade objetiva é, pasmem, exatamente zero. É zero mesmo! A nossa percepção funciona como a área de trabalho de um computador. Ela foi moldada apenas para garantir a nossa sobrevivência biológica e a reprodução, e não para mostrar a verdade absoluta do universo. Bom, se o cérebro cria a sua própria realidade, a primeira conclusão lógica que vem à mente seria o solipsismo. Basicamente, a ideia de que apenas o eu, esse observador pessoal, existe de verdade e todo o resto do mundo é só um cenário vazio, uma fachada gerada pra gente. Mas quando a gente analisa profundamente como a consciência de fato opera, fica claro que essa visão tem uma falha colossal. Ela simplesmente não sobrevive a um escrutínio mais rigoroso de como a mente funciona na prática. Então a resposta que realmente resolve esse paradoxo é o que chamamos de não-dualidade. O grande truque aqui é entender que a ilusão não é só um mundo físico que está lá fora. Na verdade, a maior ilusão de todas é a própria sensação de ser um observador separado. O nosso cérebro constrói a sensação do eu usando exatamente a mesma mecânica que ele usa para construir a cor vermelha de uma maçã. O mundo e quem o observa são, no fim das contas, elementos inseparáveis de um único processo contínuo. Não dá para separar um do outro. Mas onde será que essa fabricação do eu acontece? A neurociência moderna aponta o dedo para a rede de modo padrão, ou DMN, na sigla em inglês. Quando a gente pensa no passado, no futuro ou no nosso próprio ego, é essa rede que acende ali nas imagens do cérebro. Só que aqui está o detalhe fascinante. A DMN não é uma espécie de cofre da alma, nada disso. Ela funciona mais como uma válvula biológica que intercepta pensamentos soltos e os costura na maior ilusão de todas, essa narrativa contínua de quem nós somos. E isso, claro, vira a visão materialista completamente de cabeça para baixo. A ciência tradicional vê o cérebro como uma fábrica, gerando a consciência a partir do nada, como se fosse um projetor de cinema. Mas a visão que emerge de todo esse material é a do cérebro atuando como um filtro. Ou melhor, uma antena quântica. Nessa perspectiva, o trabalho principal do cérebro não é revelar a realidade, é escondê-la. Ele literalmente bloqueia 99% da informação infinita para que o nosso corpo consiga simplesmente sobreviver nesse plano. Para deixar isso bem cristalino, vamos imaginar um jogo multiplayer online. Como é que bilhões de avatares veem a mesma árvore no jogo? Eles não estão olhando para uma madeira física de verdade. Os computadores deles estão decodificando dados imateriais vindos de um servidor central unificado. Faz sentido, não faz? Da mesma forma, nós, como avatares biológicos, vivenciamos um mundo sincronizado porque usamos um código genético idêntico para acessar e renderizar a mesma base central, a consciência infinita. O filósofo Bernardo Kastrup tem uma imagem perfeita para ilustrar isso. Ele propõe que a gente imagine um oceano infinito. A água está ali, fluindo, mas às vezes ela forma redemoinhos. E claro, o redemoinho parece um objeto separado, com limites bem claros, mas é absolutamente impossível tirá-lo da água. Ele é só um comportamento do oceano, certo? Bom, cada indivíduo vivendo no planeta é exatamente isso, uma localização temporária dessa mesma consciência unificada, que nunca chegou a se dividir de verdade.
Agora, isso levanta talvez a maior questão de todas. Se há apenas uma consciência pura, por que a gente experimenta um mundo com tanta dor, tanto conflito? A dura resposta que o material de origem traz é a necessidade absoluta do contraste. Em um mundo dualista, para você experimentar coisas como o amor, a evolução ou até o autoconhecimento, a ilusão da multiplicidade e do atrito precisa existir. É como uma pintura, sabe? A tela precisa de sombras profundas para que a luz faça algum sentido e revele a imagem. E claro que a resposta cética imediata seria mais ou menos assim. Ok, se o mundo físico é só uma simulação mental e a matéria sólida não existe de verdade, por que eu não entro na frente de um caminhão em alta velocidade para testar? Por que a física parece tão teimosamente fatal no nosso dia a dia? A resposta está literalmente no código do próprio sistema. Ilusão não significa ausência de consequências. O avatar biológico e o caminhão em alta velocidade são tecidos a partir do mesmo código quântico intransigente. A dor física não está aí para provar que a matéria é sólida. Ela prova apenas que o alarme do nosso sistema de realidade virtual está funcionando com perfeição. É um aviso claro de que, se houver uma colisão brusca, o nosso dispositivo de decodificação vai ser danificado. Os avatares têm que obedecer às regras estritas do nível em que estão jogando. Na prática, a gente consegue observar isso bem de perto em estados alterados. Pensa na meditação profunda, por exemplo. Ela funciona silenciando aquela válvula da rede de modo padrão que a gente comentou, o que permite que o fluxo da consciência pura rompa, enquanto o nosso gravador de memória biológico continua rodando. Já a anestesia geral é literalmente como puxar o cabo da tomada. Ela desliga totalmente os mecanismos de renderização da realidade e de memória da interface. A consciência em si não desaparece na mesa de cirurgia, é só o avatar que perde temporariamente a capacidade de registrar o que está rolando. E olha que fascinante. Nós temos estudos de caso no mundo real onde essa interface biológica sofreu falhas, verdadeiros glitches no sistema. O físico Gary Weber teve a sua rede de modo padrão quase desativada após certas práticas. O monólogo interno dele sumiu, mas ele continuou administrando laboratórios brilhantemente. O matemático John Ray Lewis acordou de um coma em 1983, percebendo que a sensação de separação tinha desaparecido, sentindo-se como um espaço infinito. E o orador Yuji Krishnamurti descreveu o que chamou de calamidade, um colapso fisiológico total do centro de comando, estando só reações reflexas puras. Todos eles provam exatamente o mesmo ponto. Menos processamento do ego resulta, surpreendentemente, em uma clareza absurda. Tudo isso nos leva a uma conclusão que eu considero a mais libertadora de todas. O terror do fim, a ansiedade profunda e o medo da morte dependem inteiramente de uma única crença cega: a convicção de que nós somos um fragmento pequeno, isolado e frágil. O medo só tem espaço para sobreviver quando a gente acredita piamente na história de um personagem separado que precisa lutar o tempo todo contra um universo externo e hostil. Quando a gente olha por essa ótica, que é ao mesmo tempo supermecânica e extremamente poética, a morte física não é o grande fim de tudo. É apenas a interface biológica esgotando seus recursos de hardware. Como diz a citação, nenhuma tragédia vai ocorrer. Voltando àquele redemoinho do Kastrup, a forma simplesmente se desfaz em silêncio e aquela localização temporária retorna pacificamente, tornando-se mais uma vez a superfície lisa do oceano infinito. Mas aqui vai um aviso vital. Tentar usar a mente lógica e analítica para compreender todo esse vazio infinito é uma armadilha e tanto. É basicamente como assistir um filme no cinema e tentar usar os personagens que estão lá dentro da tela para explicar como funcionam as engrenagens do projetor lá atrás. É um ciclo sem fim. A verdade, no nível que estamos discutindo nessa análise, simplesmente não cabe em um pacote de conceitos dentro da nossa cabeça. O que nos deixa com uma reflexão final incontornável para fecharmos a nossa exploração de hoje. Se a narrativa deste observador separado nunca passou de uma engrenagem biológica da mente, se a gente tirar todas as máscaras, todos os rótulos, todos os nomes e memórias, quem é a presença silenciosa que está prestando atenção exatamente agora?